Oi! Hoje é a resenha do livro A Sala dos Répteis, livro 2 de Desventuras em Série, de Lemony Snicket. Vocês já sabem, resenha de continuação de trilogia ou de saga literária contém spoilers dos livros anteriores, então vocês já estão avisados. No livro anterior que começou a série, um mau começo, vimos a tragédia que é viver como órfãos. No caso, os três irmãos, Violet, Klaus e a pequena Sunny. Mas o duro não foi ficar sem o pai e a mãe, mas ser tutelado por um parente distante dos mais terríveis, o Conde Olaf. Uma criatura vil e mesquinha que queria apenas a fortuna herdada por essas crianças, que obviamente ele não considerava como parente coisíssima nenhuma, né? Queria mais aproveitar a grana. Conde Olaf é um ator, não sei se podemos dizer um exímio ator, mas também tem uma trupe teatral em volta dele, ajudando seus atos vilanescos. E foi através disso que ele tratou de armar um golpe em cima das crianças Baudelaire. Só que o plano não deu certo e ele teve que fugir para não ser preso. E é com esse contexto que essa nova aventura aqui começa. O Sr. Poe trata de arranjar um novo parente para os pobres Baudelaire, que vem a ser um irmão da mulher do primo do falecido pai deles, o Dr. Montgomery. Dessa vez ele não mora ali na cidade, já que vimos no livro anterior que a opção pelo Conde Olaf foi porque ele era o mais próximo ali da cidade onde acontece a história. Agora não, o Sr. Poe resolveu achar alguém fora da cidade, na região rural. E é então que a história começa com o Sr. Poe levando as três crianças para a casa, até uma casa grande, do Dr. Montgomery. Ele é um heptologista, ou seja, um estudioso dos répteis. Obviamente que ele recebe bem as crianças, gosta delas e tudo fica uma maravilha. Só que não, né? Porque essa história aqui é uma história de desgraças contínuas. Então é óbvio que vai acontecer uma coisa contra os pobres irmãos órfãos. E essa coisa a gente já sabe, porque parece que vai ser uma base para toda essa série de livros, que é o retorno do Conde Olaf, de alguma forma, né? E a forma que ele vai surgir é fácil de perceber, porque o Sr. Montgomery planeja uma viagem para o Peru para estudar mais um pouco algumas espécies de répteis, e ele aguarda a chegada de um assistente dele. Sacaram o que vai acontecer? Bom, não precisa contar mais a história porque a história acabou. A partir daí, tudo aqui se repete igualzinho ao livro anterior. Alguns podem reclamar, poxa, mas você deu um spoiler da história do que vai acontecer? Não é exatamente um spoiler, né? É a base que a história vai sempre trabalhar. Se a gente sabe que são uma série contínua de livros, no caso são 13 livros até o final, a gente já pode deduzir que sempre será assim. Eles sempre serão atacados pelo Conde Olaf. E como já foi assumido no começo da história, lá no primeiro livro, que ele é um ator que consegue interpretar vários papéis, então fica óbvio que sempre ele vai aparecer. Em cada novo livro ele estará lá como uma figura diferente. Sim, essa é a primeira das milhões de repetições que acontecem nessa Desventuras em Série. Deveria ser Repetições em Série, o nome verdadeiro dessa saga literária. Eu não preciso detalhar a Sala dos Répteis para a gente deduzir as repetições, porque são o que a gente viu no livro anterior. Aliás, a gente percebe até o perigo
imediatamente. Se o livro chama A Sala dos Répteis, a gente já pode perceber que cobras serão um grande perigo nesta segunda história. Isso é cristalino ao ler os capítulos. Inclusive o autor se vale disso para fazer uma pegadinha aqui e ali. Mas não dura muito tempo e retorna ao básico de sempre. Nós vamos ver Violet como uma grande inventora, vamos ver Klaus como um estudioso das opções literárias para se safar dos problemas e vamos ver a pequena Sunny fazer ou seja, grunhir alguma coisa e o narrador, escritor, traduzir para a gente o que ela quer dizer com aquilo. E sim, obviamente, Conde Olaf vai ficar ameaçando os três o tempo todo. Lá no primeiro livro tínhamos as novidades das situações, tudo era a primeira vez, tirando já, claro, aquelas coisas que se repetiam o tempo todo na história. Mas de qualquer forma, a estrutura era uma novidade. Órfãos que são cuidados por um tutor, parente, este parente cobiça a herança deles e esse vilão constituído tenta tomar todo o dinheiro. Então esses conceitos iniciais passaram a ser também repetições. Para não dizer que Mal Começo era uma pura repetição enfadonha das coisas, a gente tem que lembrar que no finalzinho teve uma boa surpresa, uma coisa bem engenhosa, que foi o truque usado pelo Conde Olaf para pegar a herança dos Podlar. Isso associado com a habilidade dele, o poder dele lá na atuação e com a sua trupe teatral. Ele conseguiu armar um casamento para ele se casar com a Violet e assim ele poder dar através dela todo o dinheiro, ou seja, era uma maneira legal de ele conseguir. Aliás, uma coisa bem astuta, uma coisa também bem adulta num livro totalmente infantil. Eu não considero infanto-juvenil. Juvenil acho que não gosta dessa história mais infantil mesmo. Mas aquela boa sacada ao final da história não acontece aqui nesse livro. O truque usado pelo Olaf para pegar a herança dessa vez é muito fraca. Ele foi tão esperto lá no primeiro livro e aqui ele foi um simples vilãozinho, que basicamente é sumir com os herdeiros da fortuna. E praticamente é só isso que eu posso esconder sem revelar o final deste livro, que é onde que ele vai sumir com as crianças. Muito pouco, né? Para não dizer que esse livro 2 é totalmente repetitivo, ele também tem uma boa sacada ali também no final. Tem uma certa confusão para poder os personagens utilizarem 2 carros para poderem sair ali da região rural e voltar para a cidade, que é até engraçado. O único frescor de novidade que aparece na história, mas é muito pouco. Mas será que é uma sacanagem com os leitores eu dar o spoiler do final desse livro? Não, porque a gente já sabe qual é o final de todos os livros. Em todos os livros a situação vai zerar. Eles vão continuar desamparados, sem ninguém para cuidar deles, mas tendo derrotado o Conde Olaf. Para então, no próximo livro, tudo voltar a acontecer. Eu reclamei muito do primeiro livro, reclamei mais ainda aqui do segundo, mas eu ainda tenho esperanças. Eu já vi muitas pessoas comentarem por aí que a história vai melhorando lá a partir do 4º volume. As situações começam a mudar um pouco e há uma certa passagem de tempo, se eu não me engano. O que pode ser bom, né? Porque a gente também tem a repetição de que somente as crianças são espertas, mas elas não conseguem convencer os adultos que estão em volta do absurdo que está acontecendo em volta delas, né? Do sofrimento que eles estão passando e da obviedade que o Conde Olaf está ali maltratando elas. Principalmente da parte do Sr. Paul, né? Que é uma topeira cega. Lá na resenha anterior eu falei muito sobre o narrador e escritor da história e ele continua igual, com os mesmos cacoetes para o bem ou para o mal. E naquela minha teoria, né? Não sei se ele está fingindo que é um mau escritor ou não. Não sei se isso é uma piada interna ou um achar que esse texto aqui
é 100% para as crianças. Por essas e por outras, a minha nota para a Sala dos Répteis é 2,5 asteriscos. No próximo mês de agosto eu vou ler mais 2 livros da série, o livro 3 e o livro 4. Lá pelo final do mês, as resenhas vão aparecer aqui no Mantado de Livros. Mas, enquanto os próximos vídeos não chegam, curta esse daqui e assine o canal. Isso vai ajudar bastante para que o Mantado de Livros cresça mais um pouco. E até mais!